E aí pessoal, tudo bem? Vou fazer uma análise de suportes e resistências aqui da AVAX e aproveitando já estou respondendo uma pergunta, uma dúvida, uma pessoa que fez num grupo aí de uma mídia social e acho que vai ajudá-la a entender melhor os suportes e resistências. Então, eu particularmente acredito que o suporte e resistência acontecem obviamente devido a pontos de interesse, né, de compra e venda, mas também a observação das ondas, né, as ondas que a movimentação do preço vai fazendo, a gente vai criando topos e fundos mais altos na acumulação ou na tendência de alta, né, e topos e fundos mais baixos na tendência de baixa. Então é bastante simples, né? Começamos aqui no gráfico semanal. Vou começar aqui, ó. A gente vem aqui, a gente pode dizer que vou simplificar aqui, ó. A gente fez um topo, né? Topo mais baixo, fundo mais baixo, a gente fez aqui um topo mais alto, um fundo mais alto, um topo mais alto e um fundo mais alto. Né? Então a gente está aqui nesse momento. Né? Tem alguns movimentos internos aqui, né, dos tempos gráficos menores, mas no semanal a gente poderia dizer que tem isso. Né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é bem simples, né? Os suportes e resistências vão segurar o preço para que a gente continue a tendência. Então, um nível semanal aqui muito importante, se for observar na VAX, é aqui, ó, esse nível aqui. Né? No topo desse último, no corpo aqui desses últimos candles, veja como ele serviu de resistência aqui, ó, segurou o preço, não conseguiu passar, nunca fechou um candle aqui, né, no tempo gráfico semanal. O que aconteceu? Distribuiu mais, fez um fundo mais baixo, né? Aí ele volta, passa, faz um fundo mais alto que o anterior, não é isso? Veja, fundo mais alto, um topo mais alto, desculpe, retesta a linha de suporte e continua. Aqui, ó, ele até perdeu um pouco, mas você veja que nunca fechou um candle semanal abaixo dessa linha, então nunca perdeu a linha. Eu considero que perde a linha quando você fecha a base aqui do corpo para baixo. Aí você tem uma chance de continuar. Mas aqui nunca perdeu, foi só um teste que foi rejeitado. Então, seguindo essa lógica, se a gente for pensar, os suportes e resistências durante a tendência, onde que estão? Né? A ideia é manter a tendência, então a gente tem que fazer um topo mais alto, um fundo mais alto. Então, até onde que eu posso vir aqui, ó? Digamos que esse movimento aqui comece a falhar. Até onde que eu posso vir? Né? Qual que é o meu suporte aqui para que a gente não perca essa tendência de alta? Né? E a gente pode criar linha de tendência aqui, ó, olha que fácil. Está aqui minha linha de tendência. Né? É o fundo com o fundo da outra onda. E aqui a gente está muito próximo da onda. Então a gente tem a linha de tendência também, que vai nos ajudar a ver aqui que ele vai tocar na linha de tendência, vai começar a perder a linha de tendência, vai testar o fundo, vai rejeitar e vai continuar descendo, se for um movimento de mudança de direção de tendência. Então fica fácil de visualizar e observar onde estão as resistências e suportes. Os suportes e resistências estão normalmente nos topos e nas bases de cada linha, de cada onda. Por quê? Porque imagine esse fundo aqui. Até onde que eu posso vir, né, com uma linha aqui de tendência, né, para continuar a tendência, até onde que eu posso vir sem perder essa tendência? Tem que ser um pouco antes desse fundo, certo? Porque se eu fechar igual ou abaixo, quer dizer que eu estou perdendo e estou fazendo um pivô também de baixo, e estou perdendo a tendência. Então, os limites aqui das ondas são muito importantes. Então, obviamente, que aqui, para continuar a tendência de alta, eu tenho que vir aqui e passar algum topo aqui, né, importante, uma resistência importante, que vai nos deixar ir para cima. Não é isso? Então, normalmente, pela técnica que eu utilizo atualmente, tem uma lógica para fazer isso, eu não vou explicar toda a lógica, porque vai demorar algum tempo, mas a gente pode ver rapidamente aqui, ó, que tem uma resistência, e essa resistência já foi testada no semanal aqui, vou deixar essa linha aqui porque ela é importante ainda para o futuro. Né? Aqui, vamos ver, a gente tinha essa linha aqui, mas já foi testada aqui, ó, nesse candle exatamente, então já passou. Isso tudo tem a ver com as ondas. E a gente tem aqui essa linha, tá? Que é uma linha também importante no semanal. Então vamos para o diário aqui, vamos ver o que a gente tem. Tá? No diário, cada vez que a gente vai para um tempo gráfico menor, a gente tem mais precisão, né? Então, mas você vê que como essa linha semanal aqui, olha como foi obedecida, olha quantos shorts você poderia ter feito aqui, né? Tá? Então, aqui nessa onda, ó, no diário, a gente pode dizer que a gente tem um limite aqui, ó, que ele vem, passa, faz um topo mais alto que o anterior, não é isso? Ó, o topo está aqui, a gente vem, começa a fazer um topo mais alto. Mas veja só que interessante. Nesse momento aqui, ó, ele nunca fecha um corpo acima desse último topo. Ou seja,
não teve força para fechar um topo aqui e continuar o movimento. Né? Pode ver que ele ficou exatamente no topo aqui, ó, nunca fechou acima. Então, ele deu uma rejeitadinha, daí voltou para os topos anteriores. Aí a gente tem que traçar aqui, né, no caso, as linhas de tendência, aqui, as ondas no diário, né, que seria... Vamos fazer aqui. Né, nesse caso aqui, ó, vou trocar a cor para ficar mais fácil de ver. Isso aqui seria do diário. Então a gente tem aqui, ó, uma tendência de baixa, não tá vendo? E aí, quando que a gente reverte uma tendência de alta? Aqui, quando a gente passa o último topo que fez. Né? Então aqui, ó, a gente criou, nesse elemento aqui, a gente criou uma zona aqui, ó, de resistência. Primeiramente era aqui, e continuou sendo até o final aqui, ó. Essa era a zona de resistência. Veio, testou, falhou, distribuiu, voltou, testou novamente, passou, voltou, suporte. Tá simples, né? Simples de ver. De acordo com as ondas. Você tem que observar as ondas, você consegue ver todo o suporte e resistência. Então, suporte e resistência não é assim, esse aqui, ó, tem um monte de candle aqui, você consegue, né? Você consegue ver alguma coisa, mas o nível realmente é de acordo com as extremidades das ondas. Tá vendo? Assim como a gente tem um nível aqui de extremidade, né? Ou seja, perdeu o nível, fez um fundo mais baixo, recuperou, tentou fazer um topo mais alto, não conseguiu, rejeita, vai para um topo mais baixo, porque aqui já fez um fundo mais baixo, não, né? Não conseguiu, perdeu um pouquinho do semanal, recuperou, foi só no tempo gráfico maior, nunca perdeu, né? E aí, a partir dos topos dessas ondas e fundos, você também consegue traçar suas linhas de tendência. Né? E aos poucos você vai ajustando. Fez um topo mais alto, você pode ajustar. Não fez, nada muda. Você não tem uma nova linha de tendência. Né? Vamos traçar aqui a linha de tendência para cima. Então a gente tem aqui, marquei errado, mas eu arrumo depois. Aqui, aqui e aqui. Né? Eu vou dar uma limpada aqui. Vamos dar uma limpada. Vou até apagar a semanal. Tá aqui a diária. Veja. Nesse momento aqui a gente tinha, né, essa linha aqui é semanal, então ela é importante, né, mas ao mesmo tempo a gente tem um diário. No diário a gente fez aqui uma resistência. Olha só que bonito. Suporte aqui, suporte aqui. Né? Aqui não encostou exatamente, foi muito próximo, então ele pode ter sido um teste desse momento aqui, que é um pouco mais... É o primeiro teste. Depois tem um segundo teste aqui, lá na frente. Olha que entrada boa aqui. Ó. Né? Esse aqui é o diário. E aqui, na ida para cima, a gente teria essa resistência. Tá? E depois, agora, a gente tem a resistência do diário, que é exatamente a do semanal. Que interessante, né? A do semanal que a gente já tinha marcado. E a gente tem agora essa aqui no diário. Vou marcar diário contra a cor aqui, para ficar mais simples de ver. Então a gente tem uma resistência no diário aqui, no topo dessa onda, que pode ser aqui ou aqui. A gente tem um range, tá? Não é... No diário aqui, ó, a gente tem um range, ou seja, a gente tem o topo e a base aqui do suporte que foi perdido. Então é um range. Aqui, ó, ele já foi quase testado. Depende da distância do preço, a gente pode dizer que foi tecnicamente testado. Né? Mas a gente tem esse aqui que vai ser testado ainda. E aí, para continuar traçando os suporte de resistência, continua traçando as ondas. Né? Então você vai vir aqui, vai traçar a tua onda, tem isso aqui, tem uma sutileza aí nas ondas. Né? Traça as ondas e verifica os suportes e resistências de acordo com os tempos gráficos mais relevantes. Então aqui eu estou no diário, mas todo esse processo que eu estou fazendo aqui dá para fazer no gráfico, né, 12 horas, 4 horas, até os 5 minutos, 1 minuto, qualquer tempo gráfico funciona. Obviamente, quanto mais baixo o tempo gráfico, mais difícil, né, de você ter mais ruído. Então é mais difícil de você traçar. Então aqui, ó, nesse momento aqui, vamos cortar aqui. Ó. Vamos cortar aqui. Vamos cortar aqui e vamos avançando. Nesse momento aqui, o que a gente fez? Passou a linha semanal. Então a gente tinha que tentar fazer um suporte no semanal, certo? Essa linha branca é semanal. O que acontece? Suportou no semanal, né? Aqui no tempo gráfico menor ele foi para baixo, voltou para cima, testou a base aqui, fez um teste e agora vamos ver o que acontece depois. Tá perdendo o semanal, já tinha feito o teste. Ou seja, se ele perde o semanal, para onde que ele vai? Né? Ele vai vir testar alguma coisa aqui, porque ele tem que segurar esse último fundo, né? Ele tem que vir aqui fazer um fundo mais alto para fazer um topo mais alto. Então, o próximo teste, se você acha que isso aqui é uma boa operação de short, você tem que vir aqui e testar aqui essa linha diária aqui, pelo menos. Então, vamos ver o que acontece.
Tem, né, tem os tempos gráficos inferiores, tem outros topos e fundos anteriores aqui que também tem que ser considerados e os testes têm que ser considerados. Né? Segurou no semanal, outra entrada. Isso não quer dizer que vai imediatamente para aquele alvo. Está aqui o teu alvo. Né? Se você fez um short aqui, teve a capacidade de segurar todos esses dias, o teu alvo era aqui. Né? O primeiro alvo. Por quê? Porque daí ele vai vir aqui e vai, se ele segurar nesse topo aqui, se ele segurar nessa região antes do topo anterior, você tem uma chance de fazer um topo mais alto. Né? Então, daqui até aqui, ainda está tudo dentro dos conformes no movimento de alta. Mas você tem que observar também, obviamente, né, os trechos aqui, a gente vê, né, trechos de, né, acumulação, pode ser considerado uma bandeira de alta. Isso aqui, de certa forma, a gente pode considerar, não está bem uma bandeira, né, mas está mais com cara de distribuição, aí tem que ver as figuras gráficas. Mas aqui seria uma boa tentativa para um long se você está achando que vai subir. Né? Qual que é o último topo aqui no gráfico diário? Está aqui, ó. O último topo está aqui. Então a gente tem que vir aqui para fazer um novo topo, a gente tem que passar dessa região, que é exatamente a resistência semanal ainda, coincidentemente. E tem que ver também nos tempos gráficos menores, aí você consegue observar, será que isso aqui é uma reversão de tendência? Então vamos para o, sei lá, 4 horas. Tudo bem, você fez aqui no 4 horas. No 4 horas, qual que é o primeiro topo que indica uma reversão de tendência? Está aqui, ó, esse topo aqui. Então a gente tem que vir aqui, fazer um topo mais alto, fazer um fundo mais alto, para fazer um topo mais alto. Não é isso? A reversão de tendência? Né? Então, para quem gosta de pivô, né? Só que você vê que ele nunca fez um topo mais alto depois desse. Né? Ele nunca ganhou nada mais alto do que isso. Ele acabou morrendo aqui, ó. Então, apesar dele ter feito um fundo mais alto, né, e aqui, se a gente limpar aqui essa bagunça, e nos 4 horas observar qual que foi o último fundo e onde que foi a resistência, né, a resistência aqui está tocada. Ó. Quando ele veio para ir para cima, ele já testou a resistência. Então, quer dizer que no primeiro teste sempre é uma boa oportunidade. Mas, no segundo teste aqui, ó, perdeu, foi embora. Né? Porque ele não pode perder essa resistência aqui, porque senão ele vai fazer um fundo mais baixo. Então, ele vem aqui e vem exatamente onde? Nível semanal. Né? E aqui ele tem que segurar, que é o nível semanal. O nível semanal pode ser testado várias vezes. Né? Porque você tem que pensar que o nível semanal, só que você vê como aqui ele perdeu, agora tá indo em play. Deu uma perdidinha, né? Mas você vê que isso aqui, a gente está no gráfico de 4 horas, né? Isso não quer dizer muita coisa, porque no nível semanal, para você perder aqui, você pode bater isso aqui vários dias. É um nível semanal, é um nível de longo prazo, né? Tem que ver quanto que ele já foi testado, quanto que ele já foi usado. Então, numa cadeia de testes aqui no diário, né? Se agora você for pensar, depois que ele não conseguiu superar aqui, né? Fazer um topo mais alto, né? A gente está seguindo ainda a linha tendência do diário. Né? Então, se pegar aqui, antes era aqui, depois aqui, e daí a gente pode ligar esses dois últimos topos aqui. Né? Então, no diário a gente está fazendo uma distribuição e tem que continuar observando o que está acontecendo. Linha de tendência, testa a linha de tendência, aí a gente faz um topo aqui, mas ainda não tem nenhum topo significativo. Né? O último topo significativo no diário é esse aqui. Volta testando a resistência, né, pelo outro lado, na base das ondas aqui. Então, nas bases das ondas vão ter resistência para subida. Teste da linha tendência. Né? Mas você vê que não fecha nenhum corpo aqui. Aqui, quando você começa a fechar corpos acima da linha tendência, quer dizer que você está quebrando a linha tendência. Quando você faz um pavio assim, foi só o teste. No caso aqui, está com cara de rejeição. Por quê? Porque o último topo está aqui, ó. E aí você tem esse topo aqui, mais baixo. Né? Então, você está só fazendo uma onda aqui, ó. Tá tentando dar continuidade. Você pode dizer que está tentando quebrar a tendência, mas você está rejeitando ainda nesse momento. Então, tem que ver agora o que vai acontecer depois desse candle aqui. Tem que ver se ele vai fazer um fundo mais baixo ou não. Está segurando. Ó, isso aqui é uma boa indicação. Fez um fundo mais alto e está segurando aqui na linha do semanal. E estamos nos aproximando da linha tendência, que já foi testada. Né? Então, vamos ver o que acontece.
quebra em tendência, tem que fazer um topo mais alto que os anteriores, né? Vamos ver. Olha lá, topo mais alto. Vamos ver, será que vai continuar? Será que vai fazer agora? Fez um topo mais alto, qualquer coisa entre esses dois topos, né? Qualquer coisa entre esses dois topos, é bem provável que entre os dois a gente vai fazer um topo mais alto em relação ao anterior e depois vai voltar aqui, ó, testando o último fundo. São as ondas, né? São as ondas. Olha lá, topo duplo, vamos ver o que acontece. Estamos aqui. Então estamos aqui nessa região, ó, de topo duplo, entre esses dois topos anteriores, com uma possível reversão de tendência, né? Então, qual que é a minha previsão aqui? Qual que é a minha previsão nesse momento? Pela cara de como está indo isso aqui, né? Você tem que observar o Bitcoin, obviamente, também. Me dá a impressão que ele vai voltar aqui, ó, nessa onda aqui, ó, nessa última onda. Deixa eu puxar o gráfico aqui. Está com cara que ele vai voltar nessa última onda e testar algum desses últimos fundos. Então a gente tem duas possibilidades, que eu vou deletar tudo, menos as linhas de tendência. Fica mais fácil de ver. Então a gente tem essa última onda aqui, né, no diário. A gente tem este nível aqui, ó, que é um nível que pode vir aqui e servir como suporte para continuar a ida para cima. Ou a gente tem um limite aqui, que é mais ou menos também nas linhas aqui na linha semanal, mas eu não acho que ele vai voltar e testar o semanal. Ele tem que continuar fazendo topos mais altos. Então a gente tem aqui a gente tem que ver qual que a última resistência ganha. É aqui. Então a gente tem dois níveis aqui. Eu diria que a gente tem dois níveis para fazer uma entrada para um long. 56,10, 57,61, que são, de acordo com as ondas anteriores, os níveis que dão continuidade para o movimento aqui. Então você tem esse range aqui que pode ser utilizado para fazer um long, para a gente fazer uma próxima onda, né? E a próxima onda vai fazer daí um topo mais alto, que tem que ser entre esses dois aqui, ó. Então a gente pode fazer um topo mais alto aqui, na sequência da análise técnica, né, levando em consideração as ondas e a continuidade de tendência. É isso. Espero que tenha ajudado, que dê uma luz aí em localizar mais tempos de linhas de suporte e resistência. Isso é importante utilizar os tempos gráficos maiores, porque vão ser mais relevantes. E depois que você estiver confiante aí com os tempos gráficos maiores, diário, semanal, 12 horas, 4 horas, né, aí você começa a ir para dentro ali e tentar 1 hora, tentar tempos gráficos, porque fica muito mais difícil de visualizar para quem não tem experiência. Valeu, um abraço.